Nessa aula eu vou falar da importância da indução hipnótica, mas só depois da vinheta. Olá, eu sou Alberto Delísula, professor de psicologia, professor de hipnose, e nesse curso eu estou ensinando hipnose sem transe, uma hipnose mais científica, ensinando para você os verdadeiros conceitos por trás de cada fenômeno hipnótico. E nessa aula eu quero falar um pouquinho sobre indução hipnótica. Por que fazer uma indução hipnótica? Por que é importante fazer? Dave Elman fala o seguinte, que para ter hipnose eu preciso ter um rebaixamento da faculdade crítica. E a indução hipnótica, indução de Dave Elman, seria uma indução capaz de fazer isso. Ora, o que seria essa faculdade crítica? Simples. Imagina, por exemplo, esse objeto. É um celular. Aí se eu chego para você e falo, veja, esse é um urubu. Olha o urubu. Você vai olhar, não é um urubu, é um celular. Eu falo, é um celular. Porque você viu. E a sua faculdade crítica seria a sua habilidade de distinguir se isso é real ou não. E nesse caso, ela viu que era um celular. Mas vamos supor que você está hipnotizado. Totalmente hipnotizado. Respondendo super bem às sugestões. E eu mostro o celular e falo, é um urubu preto. Aí você olha, é um urubu mesmo. E ela vê o urubu. Para Dave Elman, o que acontece é o seguinte. No segundo caso, a faculdade crítica da pessoa foi rebaixada. E por ter sido rebaixada, as sugestões vão funcionar. Inclusive, Dave Elman vai falar que eu posso ter a chamada hipnose em vigília, que seria a hipnose com os olhos abertos aqui no dia a dia, e com rebaixamento da faculdade crítica. Mas perceba que Dave Elman começa a fazer uma confusão, porque ele começa a falar que se existe uma hipnose com os olhos abertos em estado de vigília, ele vai supor que todo mundo que está hipnotizado, está lá no hipnose com Dave Elman ou alguma indução qualquer, ele está supondo que essas pessoas não estão em vigília. Mas é claro que elas estão em vigília, na maior parte das vezes estão em vigília também. Estado de vigília é o estado da consciência. Nem todo mundo está no estado alterado da consciência durante a hipnose. Então, como que se encaixa a indução hipnótica nesse modelo de hipnose sem transe? E a faculdade crítica? É muito simples. Na primeira aula, eu expliquei o que era pensamento lento, racional e pensamento automatizado. A faculdade crítica nada mais é que o funcionamento do pensamento lento, racional. Só isso. Então, voltando ao exemplo do celular. Por que a pessoa olha e vê o celular? Porque o pensamento lento que está vendo. E se é o pensamento lento que está vendo, esse pensamento racional vai perceber que é um celular. Por outro lado, se esse pensamento lento está ocupado com outra coisa, se esse pensamento lento não consegue perceber aquilo, o seu cérebro vai aceitar mais facilmente a sugestão de que é outra coisa. É o que acontece, por exemplo, quando você vê um filme de terror. Você vê um filme de terror, aumenta a sua expectativa, o seu pensamento fica todo imerso no medo, imerso em fantasmas, e o pensamento automatizado começa a pegar pequenas sombras do quarto em que você está e transforma essas pequenas sombras em fantasmas, em vultos. Então, a hipnose sem transe vai entender que rebaixamento de faculdade crítica nada mais é que você ocupar o pensamento lento com uma coisa diferente, que não é o que está realmente sendo trabalhado na hipnose. E ao promover essa sobrecarga do pensamento lento, eu acabo tendo mais automatização de processo cognitivo. Então, no momento, por exemplo, que eu estou com o olho fechado, concentrado, e eu recebo a sugestão de que meu celular se transforma no urubu, a minha imaginação consegue automatizar o processo de ver o urubu. E ele vai surgir. E ele acaba surgindo porque o pensamento foi automatizado.
É muito comum, por exemplo, quando você começa a hipnotizar várias pessoas, algumas pessoas falarem o seguinte: nossa, eu tinha visto que era o Michael Jackson, mas depois virou o Zequinha. É porque, inicialmente, era o pensamento automatizado que estava funcionando. Aí o pensamento automatizado trouxe o Michael Jackson. Mas aí o pensamento lento, que estava preocupado com outra coisa, volta. E ele volta e questiona aquela realidade. E acaba vendo que, na verdade, é o Zequinha e não é realmente o Michael Jackson. Então, no final das contas, a indução hipnótica, ela vai ser importante não por causa da faculdade crítica propriamente dita. Inclusive, a ideia de faculdade crítica não vai ser realmente científica. A gente consegue encaixá-la na ciência que a gente tem hoje. Mas não vai ser realmente a faculdade crítica que é o ponto central na importância da indução hipnótica. Mas, principalmente, a indução hipnótica gera uma série de fenômenos de homoação e heteroação. Aliás, isso é o que é de mais importante na indução hipnótica. É um pacotinho pronto de sugestão. Muitas vezes a gente prefere pegar um pacotinho pronto de sugestão. É melhor fazer isso do que simplesmente sair inventando sugestão aleatoriamente. E o segundo motivo, aquela outra pessoa tem expectativa de que vai ter um relaxamento, que vai ter um processo para levá-la em transe hipnótico. Então a indução hipnótica acaba sendo importante por causa desses dois fatores. A indução já tem vários elementos de homoação e heteroação, que eu falei nos vídeos anteriores. E 2, a expectativa que a outra pessoa tem. Se, por um acaso, a pessoa que vai ser hipnotizada tem uma grande expectativa de ter uma indução hipnótica, beleza, é isso que vai acontecer. Agora, na verdade mesmo, se você quiser hipnotizar alguém, não precisa de indução hipnótica. Você consegue levar qualquer pessoa à regressão de vidas passadas, alucinações, delírios, sem regressão hipnótica, apenas escalando as várias sugestões, utilizando-se da homoação e heteroação. E aí, tá gostando desses vídeos em que eu estou desconstruindo realmente o que é hipnose, o que é transe hipnótico? Prova pra gente que você viu o vídeo até aqui, coloca a hashtag transe hipnótico existe e até a próxima.